Muito bom dia, nação. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Temos a volta do Pedro, hein? Tá voltando aí para os treinos do Flamengo. Vai começar a recuperar o condicionamento físico e provavelmente lá para abril ou no comecinho de maio veremos aí Pedro voltando para o Mengão. Vamos juntos analisar a preparação do Flamengo para a partida contra o Vasco, locais definidos para a semifinal e também informações sobre o mercado da bola, vai e vem no Flamengo. Faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, Flá TV, link na descrição como crédito. Bora para as últimas informações do Mengão. Tentação do Flamengo pelo primeiro treino visando as semifinais do Carioca diante do Vasco e por uma importante atualização referente à recuperação do nosso ídolo Pedro. 1, 2. 1, 2. Boa. Boa. 1, 2. Boa. Boa. 1, 2. 1, 2. Pedrão parece que deu uma engordadinha, hein? Boa, Pedro. Valeu. Boa. Boa, Nine. Boa, Pedro. Fecha bem. Like, mano. Aí, pode nada ali. Isso. Aí já domina controlando ela pra lá. Boa, Pedro. Boa! Boa, Pedro! Isso, trava! Boa! 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 Boa, Pedro! Boa, Pedro! Boa, Nai! Boa! Ajeitou, Gil. Pedro, vai cada lado. Pau. Boa. Boa, Pedro! Quando nós chegamos em janeiro, fizemos uma avaliação de todo o processo que havia sido feito. Ele estava num estágio muito bom, em termos de amplitude de movimento, de força muscular, já num nível bem satisfatório para que a gente pudesse dar prosseguimento após essa avaliação que fizemos no início de janeiro, onde incluiu não só um trabalho de força, resistência, potência muscular, mas também de reeducação funcional proprioceptiva, seja indoor, seja dentro do espaço interno do clube, onde a gente usa recursos variados de propriocepção, ou seja, de estímulos de equilíbrio, coordenação, controle motor, e depois trouxemos ele para a parte externa, que é o trabalho na grama, no habitat dele, e na areia fofa. Então nós dividimos aí o trabalho durante a semana, durante essas últimas semanas, e ele fez variando o trabalho na areia e na grama, e sempre muito bem, sempre com um desempenho muito bom, o que fez com que aumentasse a qualidade muscular dele, a qualidade de controle motor, ou seja, ele consegue fazer os movimentos, os exercícios de forma muito satisfatória. E a partir do momento em que foram observados a evolução dele, tanto clínica quanto fisioterapêutica, a gente entendeu que ele poderia avançar na fase da recuperação dele. O Pedro iniciou hoje, como você falou, uma nova fase da recuperação dele com a preparação física. Nesse primeiro momento, a gente fez um trabalho indoor de força com ele. No campo, a gente priorizou o condicionamento físico dele através de gestos técnicos, como condução, finalização, hoje no golzinho, e com a resposta do atleta, a gente vai progredindo com ele ao longo das semanas. Essa finalização começa no golzinho, depois passa para uma baliza maior, de acordo com a resposta que o Pedro dá pra gente. Funciona da seguinte maneira: a gente tem um planejamento semanal para o Pedro e a gente avalia a propensão do treino, a resposta dele a cada dia. A gente planeja, executa e a gente vê a resposta dele, analisa as cargas, o gesto motor do Pedro, a resposta
tanto de carga externa quanto de carga interna do Pedro, e aí a gente vai ajustando as sessões seguintes. Isso. Não risco. Isso. Boa. E tem novidade em relação a datas, horários e locais das semifinais entre Flamengo e Vasco. O primeiro jogo será realizado às 6 horas da noite deste sábado, no estádio Newton Santos, o Engenhão. Já o segundo será no mesmo horário, dia 8, no Maraca e com mando de campo rubro-negro. E olha só, onde você estava há exatamente 4 anos? Independentemente do local, uma coisa eu sei. Você comemorou o octacampeonato brasileiro conquistado no Morumbi e que veio após uma arrancada espetacular. Que o aniversário desse título sirva de inspiração para a preparação de mais um jogo decisivo que está por vir. E nesta quarta, o Flamengo volta a treinar na parte da manhã. Quase incontestável. O Flamengo de Filipe Luís tem mostrado que veio para alcançar voos maiores em 2025. Passo a passo, a gente vai conseguindo chegar no nosso objetivo. É claro que o ano só está começando, mas temos muitas coisas ainda para conquistar ao longo desse ano. As ideias do técnico têm sido implementadas rapidamente na equipe, até mesmo para quem chegou no time há pouco tempo. Para os nossos comportamentos, para a nossa atitude, para o nosso comprometimento, e que isso não seja um ponto de chegada, seja uma passagem, porque essa equipe tem muito potencial, mas fica aqui, acho que a minha colocação de que mentalmente a gente pode crescer muito. O início de Danilo no Flamengo está sendo bastante animador. Começando como opção no banco de reservas, agora ele aproveita as oportunidades no time titular. Filipe Luís tem conseguido unir o grupo e fazer um elenco que queira lutar em campo. Um time mais ofensivo e também desempenhar o melhor de cada jogador. Tem que ser jogado com prazer, com alegria e eles estão num momento de confiança muito grande, estão num momento de forma muito bom e se nota dentro do campo, né? Como eles se conectam, como estão essas relações cada vez melhor. Obviamente que temos muitas coisas que ajustar, mas ganhar não é fácil. A fase rubro-negra é tão boa que o número de taças conquistadas neste ano é superior ao de gols sofridos. Em 8 jogos com a equipe principal em 2025, o Flamengo, que ainda não perdeu, sofreu apenas um gol. O time foi vazado justamente no confronto contra o Botafogo na Supercopa. Agora, a missão de Filipe Luís será diante de 2 clássicos contra o Vasco, para ir em busca de mais uma taça no ano. E vamos corrigir as coisas, os detalhes micro que precisamos corrigir, continuar evoluindo. Eles têm que se exigir cada vez mais, autoexigência, para que a gente possa fazer uma grande temporada. Bom, dizem que o Vene cancelou todas aquelas assinaturas de streaming, porque ele não assiste mais série, mais filmes, mais nada. Ele só assiste as entrevistas do Filipe Luís. Ele fica maratonando. Errei? Acertei? Não, você tá certíssima. De verdade. Eu sei disso. Tem sido uma aula assistir as coletivas do técnico Filipe Luís, inclusive é uma crítica a vários treinadores. Por exemplo, o Abel Ferreira, assistiu o Abel Ferreira depois do jogo do Palmeiras, é um saco, porque ele só reclama e não fala nem um pouco de futebol. Parece que se ele não tiver nada para reclamar, ele vai reclamar de não ter nada para reclamar. Já o Filipe Luís, ele fala de futebol. E muito pelo contrário, quando ele recebe uma pergunta assim, uma pergunta boa, ele responde, ele não foge, ele não sai pela tangente. E é isso mesmo que você mencionou, Filipe Luís, é bom você assistir, porque você começa a entender o porquê das escolhas. Você concordando ou não, mas você entende, e você entende ali que o Filipe Luís, ele é coerente no dia a dia dele, nas escolhas dele, para poder montar a equipe, enfim, montagem de elenco. Então eu acho que todo mundo deveria parar e assistir ao Filipe Luís na entrevista coletiva. Olha só, o Flamengo já avançou na negociação pelo Pulgar. Como é que tá o pé aí dessa negociação? Então, a diretoria classifica essa negociação como muito bem encaminhada, espera o empresário do jogador chegar ao Rio de Janeiro para eles assinarem. Quando a gente fala muito bem encaminhado, o que aconteceu? Tempo de contrato, já tem um ok das duas partes, mais 3 anos de contrato, ou seja, iria até o fim de 2028 e base salarial também já definida.
Então o Flamengo aguarda a chegada desse representante do Pulgar para assinar essa renovação de contrato, que eu considero uma baita contratação, entre aspas, porque estamos falando de um jogador hoje extremamente importante para o técnico Felipe Luiz. Inclusive o Felipe Luiz fala isso, né? Que o Pulgar hoje é titular absoluto no time dele, jogador de nível Barcelona na visão do treinador do Flamengo. Então acho que a diretoria do Flamengo novamente se saindo muito bem em uma negociação, porque você não pode correr o risco de perder um jogador desse nível atualmente. Agora é oficial, acabou a reunião lá na federação, o jogo será no Newton Santos com o setor sul e norte fechados. Ou seja, os setores atrás dos gols, né, que ali é setor sul e setor norte. Esses dois setores atrás dos gols no Newton Santos estarão fechados. Pior ainda, né? Pior ainda, vamos ter um jogo no Newton Santos com público reduzido. Eu vou chutar aqui alguma coisa. Mas a gente vai ter, ainda mais o Carioca. A gente vai ter um público ali de 25, 27 mil torcedores. É isso que vai ter no Newton Santos, com os dois setores atrás dos gols fechados, alguma coisa desse tipo assim. Oi, Raíza, boa tarde pra você. Deixa eu só ler, antes da Raíza, passa rapidinho aqui o Superchat, né? Superchat tem prioridade. Você que tá aqui com a gente, tá se inscrevendo, tá largando like, tá mandando chat, manda o superchat também. Muito obrigado a todos vocês, mas se inscreve no canal e larga o like, tá, gente? É muito importante. Olha o Pedro Lucas aqui de novo. Quando o Maraca tava em reforma, garantiu. Sim, mas aí não tinha jeito, né, Pedro? Agora tem jeito. Você vai colocar todo mundo. Garantiu a segurança. Garantiu a segurança da torcida. Quando o Maracanã tava fechado, garantiram de jogar em outro lugar, em São Januário. Mas aí não tinha opção, né? Aí não tinha opção. Agora você tem a melhor opção de todas, que é o Maracanã, e você vai colocar todo mundo em risco à toa. É melhor prevenir do que remediar, né? Geralmente. Maracanã em reforma, rolou Vasco e Fla em São Januário. É sobre isso que ele teve problema. E teve problema. Teve problema. Sempre tem. No Maracanã tem, como é que no Maracanã tem o tempo inteiro. O problema não é o estádio, gente. O problema, infelizmente, ou é a segurança ou são as pessoas que frequentam o estádio. Aliás, pessoas não, né? Quem arruma briga é criminoso. Aqui o Marco Túlio está dizendo o seguinte: Pedrosa, como o Maracanã também é do Vasco, se tem que ficar entrando na justiça para jogar lá, o jogo tem que ser em São Januário com torcida única. Aí você quer acabar com o futebol carioca. É isso que eu falei. Para mim, cara, se falência. E eu não falei que eu era a favor, não. Eu falei que se é para fazer 90-10, tem que fazer torcida única e eu sou totalmente Tem um campeonato lá em São Paulo que é assim: quiser, muda para São Paulo e acompanha o Paulistão. Aqui, meu amigo, a graça, se ainda sobrou uma grande graça no Campeonato Carioca, são os jogos decisivos com o Maracanã lotado, como será o segundo jogo de Flamengo e Vasco, como será a grande decisão, que eu não sei contra quem será, pode ser Fla-Flu, pode ser Fluminense e Vasco, pode ser Flamengo e Volta Redonda, não sabemos. Raíza, e aí? Tudo bem? Entra aqui. Ajuda a gente a se acalmar um pouquinho aqui, Raíza, boa tarde. Fala, Ilan, Pedrosa, Papa, a galera toda que está acompanhando a gente por aqui. De fato, martelo batido, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca entre Vasco e Flamengo vai acontecer no Newton Santos, sábado, às 18 horas da tarde, tá? Acabou há pouco essa reunião na FERJ, o BEP fez algumas ponderações, o Vasco entrou com esse pedido para levar essa primeira partida para o Newton Santos, o assunto foi debatido e aí o BEP fez algumas ponderações em relação à segurança, Ilan, e pediu para que os setores sul e norte fossem fechados. Eu tenho informação de que o Marcelo Santana era quem estava representando o Vasco nessa reunião. Ele precisou do ok do presidente Pedrinho. Só depois do ok do presidente Pedrinho, ele confirmou que o Vasco gostaria de jogar sim no Newton Santos, mesmo com os setores sul e norte fechados. E aí o martelo foi batido. Então teremos aí esse primeiro jogo no Newton Santos. É uma brincadeira, né? Eu estava escutando o que o Pedrosa estava falando a respeito da mais facilidade para o Flamengo. Na última entrevista coletiva, o próprio Felipe Luiz falou sobre isso, né? Que ele até prefere jogar em gramado sintético se for para jogar em gramado muito duro, gramado esburacado, gramados ruins, como tem aqui no futebol brasileiro. Então, assim, é incrível. O gramado em São Januário é uma grama natural, né? E o próprio Vasco está colocando ali uma dificuldade a mais para ele mesmo, levando esse jogo para o Newton Santos, Ilan. Tá bom, tá decidido agora e, quer dizer, e agrava, na minha opinião, essa situação do jogo não ser no Maracanã, me causa mais, incômodo. Não tem nada com esse jogo aí, né? Mas, eu entendo, Ilan. Eu tô triste. Eu tô triste, sinceramente. É tristeza mesmo. De ver um Vasco e Flamengo, um puta jogo. Fechar dois setores. Desculpa a palavra aqui, puta jogo desse, podia ser um baita de um jogo num sábado de carnaval, com Maracanã, com gente saindo pelo ladrão. Os caras vão levar pro Newton Santos, um setor norte fechado, setor sul, vai estar tudo vazio atrás dos gols. É isso, setor norte fechado, é atrás do gol vazio, atrás do outro gol vazio. Precisa isso mesmo?
Estragaram a semifinal, cara. Parabéns. Estragaram a semifinal. No Maracanã não tem problema. Dentro do estádio não tem tido problema nenhum. Não, acabaram com a semifinal. Vou avisar a Sérgio aqui, vou me descredenciar. Não vou porcaria nenhuma. Acabaram com a semifinal do Carioca. A final eu volto aí. Não vou. Sacanagem, porra. Isso é sacanagem. É acabar com o Carioca, cara. Já tava mal das pernas. Na hora que vai ficar bom, né? Na hora que vai ficar bom. Aí tira o público do estádio, porque você tira norte e sul, a emoção do torcedor ali que tá... Cara, acabou. Qual é a graça? E geralmente as organizadas ficam nesses locais. Acabou, irmão. Na moral. Esquece. Geralmente as organizadas passa a régua, fecha a conta, é o final do campeonato. Acaba o Carioca. Fala igual o Fred. Acaba o Carioca. Porra! Que acaba o campeonato carioca. Acaba, é melhor, porra. Faz só a Taça Guanabara, que vale mais, porra. Olha, desculpa a palavra. Eu tô enojado, cara. Como é que eles vão decidir depois? Depende do que acontecer no primeiro jogo. Os caras preferiram jogar no Newton Santos com 2 setores fechados, preferiram tirar o jogo do Maracanã, preferiram desoportunizar as pessoas que poderiam ir em maior número. É o mando do Vasco e no final das contas, eu tenho certeza que vai ter mais torcida do Flamengo do que da do Vasco no Newton Santos. Isso é uma vergonha. E tô falando aqui agora, pra depois não dizer, o Pedrosa é engenheiro de obra pronta. Não me importa. Eu quero muito como torcedor que o Vasco ganhe, mas não me importa o resultado na análise que eu tô fazendo. Vocês estão estragando, rasgando o futebol carioca que já estava sucateado pela FERJ, que organiza o Campeonato Carioca muito mal, um campeonato que não tem premiação, um campeonato que só serve para machucar jogador e fritar treinador, e no final das contas, no momento mais importante do Campeonato Carioca, quer ver um Vasco-Flamengo, com todo respeito a Fluminense e Volta Redonda, mas quer ver um Vasco-Flamengo, vocês estão escolhendo jogar num estádio com setores fechados. O público, cagando pro público, tá cagando pro público. Pro vascaíno, tá cagando pro vascaíno. E aí, sabe o que vai acontecer? Sábado, independentemente do resultado, não vai mudar nada, porque o segundo jogo é lá no Maracanã. Mesmo eles estão falando aí que não resolveram, o segundo jogo vai ser lá no Maracanã. Cara, é desgostoso realmente. Não só como jornalista, mas como um amante do futebol, um torcedor do futebol carioca. Tá aí, nação, as últimas informações então do Flamengo, da mudança da semifinal do Campeonato Carioca. Então vai ser o primeiro jogo, vai ser no Newton Santos. O Vasco, né, decidiu que seja dessa forma, vai ser assim, e depois a outra partida no Maracanã. E agora uma novidade muito importante é o seguinte: o Flamengo está encaminhando a renovação do jogador Eric Pulgar, né? O Eric Pulgar, que há alguns dias atrás foi noticiado aí que ele não gostaria de permanecer no Flamengo, não estava se adaptando no futebol brasileiro, mas parece que aconteceu uma reviravolta no Flamengo e o Flamengo está encaminhando a renovação com o jogador. Os empresários já sentaram juntamente com os dirigentes do Flamengo e a renovação está praticamente encaminhada e o Eric Pulgar deve renovar o seu contrato com o Flamengo. Eu estou buscando aqui uma informação importante referente a isso. Olha aqui, só para você ter uma ideia. O Flamengo avançou em mais uma contratação, no caso seria a renovação de contrato com o Eric Pulgar, que vai ser por mais 3 anos, até o final de dezembro de 2028. A diretoria trata a situação como bem encaminhada e aguarda a chegada dos empresários, né, do volante do Eric Pulgar, para que possa assim assinar o contrato. Então já está totalmente encaminhada, tudo acertado entre o Flamengo e o Eric Pulgar. O Eric Pulgar deve permanecer no Mengão até o final de 2028. E uma informação importante também aqui sobre o Cebolinha. O Cebolinha, a gente viu que ele teve uma lesão na última partida e os exames constataram apenas uma pequena lesão muscular no posterior da coxa direita. Então ele vai ficar provavelmente fora das finais aí do Campeonato Carioca, né? A gente viu aí no vídeo de hoje a evolução do Pedro. O Pedro está evoluindo e a tendência, olha só, de acordo ao site do Globo Esporte, o GE, a informação é de que Pedro será reintegrado ao elenco do Flamengo para começar já a treinar e fazer parte do banco de reservas, né? Porque o Felipe Luiz não vai colocar ele de cara de titular, né? Não vai, porque tem que dar ritmo de jogo, ele tem que ganhar suas minutagens e tal. Então, provavelmente ele deve ser reintegrado já no fim de março e no início de abril. O Flamengo projeta antecipar a volta do Pedro pensando nas partidas do Mundial de Clubes. Então, olha só, a gente sabe que em junho, já no começo de junho, o Flamengo já viaja para os Estados Unidos para começar a sua preparação para o Super Mundial de Clubes, que acontece entre junho e julho. Então é isso daí, nação. Muito obrigado por você estarem aqui até o final do vídeo.
não se esqueça de você deixar aquele like, o seu like sempre ajuda o trabalho do nosso canal. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, se inscreva aqui no YouTube e ative o sino das notificações. Sempre confere se você está inscrito aí no canal, porque assim sempre você vai receber todas as informações do Flamengo no seu celular e no seu computador, tá bom, nação? Tamo junto, nação. Assim que a gente tiver mais informações do Mengão, nós vamos trazendo aqui para compartilhar junto com vocês, tá bom? Ah, um detalhe importante. Nesse sábado vai ter o Vasco e Flamengo, a primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. E aí, qual é o seu palpite para essa partida? Já coloca nos comentários. Eu vou deixar meu palpite a partir de hoje de noite, porque eu vou analisar, ver o que o Felipe Luiz está preparando nos treinos do Mengão, para que eu possa, então, dar um palpite aí para essa partida. Mas você já pode colocar o seu palpite aí nos comentários, tá bom? Tamo junto, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.